Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com uma pessoa pra lá de especial, uma amiga querida que conquistei na minha vida profissional, e é com grande satisfação que eu divido esta bancada com esta mulher de primeira grandeza que eu importei essa frase dela, doutora Luciana Vaz Pacheco de Castro. Muito obrigado pela tua presença aqui. É um prazer novamente tê-la aqui. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra. É muito gostoso estar aqui com você, acompanhar a sua evolução. Já não é a primeira vez que estou aqui. Estou muito contente mesmo, principalmente para falar de um assunto tão interessante, né? E que está tão em moda, vamos dizer assim. É isso aí. Né? Doutora Luciana, é muito em moda e assim, ao mesmo tempo que a gente que existem algumas facilitações, né, para o mundo do trabalho em geral, né, e agora a gente está trazendo um tema em especial para o seu mercado, né, que é um mercado que toma muitas decisões todos os dias, a todo momento, que é a questão da inteligência artificial. Então, eu queria que você trouxesse um panorama geral do que a gente teve, né, no tempo pregresso, que nós somos num período de transição, né? Nós pegamos a transição. Nós somos da era do papel, né, Da Luiz? era do papel. Agora tá tudo digital, né? Tá tudo digital. E aí você traz um panorama do que a gente tinha na advocacia no passado e que a gente tem na advocacia no presente e quais são as principais ferramentas que facilitaram para você como advogada na sua área, né, num contexto geral, e depois a gente traz pelo que você conhece muito, que é a questão marítima. Vamos lá, porque o assunto é extenso, ele é fascinante e ele causa medo, né? Porque o mundo está numa transformação muito rápida. Então, a gente saiu do papel, né? Eu sou da época do papel total, advocacia super artesanal. Imagina, eu lembro do papel carbono, da reprodução de petições e tudo mais, tudo muito presencial. E hoje, principalmente pós-pandemia, a gente tem aí um processo super digital, né? E aí falo pela comarca de Santos, não existe mais papel, não existe mais processo físico, é tudo digitalizado. E a gente mal entrou nessa questão da digitalização, a gente já está sofrendo uma novidade, né, que é a questão da inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela veio, na realidade, para todas as profissões, né? Não é só para o pessoal do judiciário, para advogado, juiz. Ela afeta positivamente e negativamente, acho que todos nós enquanto sociedade, né? E é muito interessante porque tem umas 2 semanas, acho até que esse programa surgiu por conta da minha participação no congresso que teve em São Paulo, na OAB São Paulo. É um congresso brasileiro que foi excelente, organizado pela Comissão de Inteligência Artificial da OAB São Paulo. Foi um evento assim que me surpreendeu, eu nunca tinha participado. E lá fui eu, porque é uma novidade, a gente precisa entender e conhecer, né? Foi um evento assim, realmente que eu fiquei surpresa, porque hoje em dia... E aí eu vou começar a voltar um pouco a minha fala para para a nossa atividade, né? E aí Poder Judiciário, a gente não tem mais como negar a existência da inteligência artificial, né? Existem várias no mercado, várias, todas excelentes, algumas
vocacionadas para determinados projetos, outras para outros, e assim, a gente está, todo operador do direito, né, e aí falo também até pelos juízes, enfim, todos que estão ali no dia a dia, descobrindo as funcionalidades de que forma que essas ferramentas elas podem nos ajudar, porque hoje, Luiz, já não é de hoje, inclusive, que a gente tem um poder judiciário abarrotado, né? A produtividade dos juízes aumenta mês a mês, né? Tudo gira muito rápido, então um advogado, ele protocola pelo sistema digital uma petição, no dia seguinte já tem um despacho. Então, o que antes demorava, na época do carimbo, do papel e do carbono, demorava meses para acontecer, hoje, em menos de 24 horas, já teve uma mudança no status daquele processo. Então, a gente precisa encontrar meios, né? E os tribunais superiores, principalmente STF, na época em que estava presidido pelo ministro Barroso, já claramente anunciava o uso de inteligência artificial para tentar dar conta, porque, obviamente, o ser humano normal não dá conta. A gente vê em Instagram, enfim, nas mídias sociais, as pessoas que a gente acha, às vezes, que são super-heróis, né, por tudo que fazem, e no fundo, eu acho que todos nós ficamos com um grande questionamento interno de tipo, como que dá conta, né? Então, a par dessa reflexão individual de cada cidadão, né, a gente precisa encontrar maneiras de dar conta dessa demanda toda, né? E a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, veio para contribuir com isso, tanto quanto a digitalização dos processos. Aqui em Estado de São Paulo, a gente já está tudo digitalizado. Foi uma forma da gente agilizar, né, de trazer mais agilidade para o Poder Judiciário. E agora, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial vem. E aí eu faço questão de falar, Luiz, desse congresso, porque esse congresso teve uma temática bem interessante. Quando a gente fala da inteligência artificial, a gente sempre pensa em tudo de bom que ela, e realmente tem um lado muito positivo. Mas também existe a questão do mau uso, né? E o congresso foi focado nisso, no mau uso, né? Então tem a questão, por exemplo, de jurisprudências e citações inventadas pela inteligência artificial. A gente tem os comandos ocultos na inteligência artificial. A gente tem uma questão no judiciário que sempre preocupa muito, os tribunais estão sempre muito atentos a isso, que é a questão da litigância predatória, né? Outro dia também escutei essas coisas de mídia social. Um advogado que eram 2.000 atendimentos mês. Quantos dias, quantas horas tem o dia dessa pessoa, né? É absolutamente impossível você atender, você produzir, você compreender a demanda, elaborar a tese. Então, assim, ainda que essa pessoa use uma inteligência artificial, é complicado você equacionar, né? O que foi falado muito nesse congresso, a par do mau uso da inteligência artificial, também é o quê? Por trás dessa inteligência artificial sempre tem que ter um ser humano operando, dando o comando, né? Então, Luciana, eu tenho lido e eu acompanhei você e foi justamente nesse sentido que eu fui buscar você, porque eu tinha visto esse post, né? A gente treina as pessoas por conta dos reveses que a inteligência artificial traz, mas, porém, a gente não treina as pessoas para atenuar a quantidade de processos, né? E aí, pelo teu lastro profissional que você acompanha, antigamente você tinha os direitos, mas as pessoas tinham mais conscientização antes de entrar com um processo na justiça. Hoje, qualquer pessoa, com qualquer evento que aconteça, ela entra com um processo na justiça. A questão da OAB, né, falando a nível de Brasil, então a nível de São Paulo, que é um estado mais denso, tem feito para conscientização entre as partes, tanto de trabalhadores e empregadores, ou como pessoas comuns na esfera civil também?
Eu estou atualmente como conselheira do Estado de São Paulo da OAB, né? No Conselho da OAB São Paulo, pelo triênio 25-27. E tenho atuado na OAB, não só aqui na seccional de Santos, mas também em São Paulo. E assim, existe uma grande preocupação, né? Porque o cidadão, obviamente, ele tem direito constitucional de fazer todos os seus pleitos, de resguardar todos os seus direitos, mas a gente também tem que tomar cuidado, como a gente já viu, e aí eu posso falar porque eu já tenho aí 32 anos de atuação, né? Eu comecei no escritório em 98, como fazendo estágio, então eu fiz os 5 anos de estágio da faculdade, depois já logo comecei a atuar no escritório. Então a gente percebe movimentos que são às vezes sazonais, né? Mas a questão o cidadão ele tem direito de ter amparo do seu direito, né? Ninguém está querendo podar isso, mas precisa ter um exercício consciente desse direito, né? Uma questão que o tribunal e a OAB se preocupam e em determinados momentos até divergem é a questão da litigância predatória, né? Que realmente é preocupante. Né? Por quê? Porque não se vislumbra nenhuma situação, quando se fala em litigância predatória, não se está buscando assegurar o direito de ninguém, está se cometendo um abuso ao acionar o Poder Judiciário. Um Poder Judiciário que já vem sobrecarregado pelas demandas legítimas, as outras tantas. Então, existem, por exemplo, a questão de indeferimento de gratuidade de justiça é uma forma, né, de você pelo menos conscientizar aquele cidadão de um uso consciente, né, do seu direito, né, sabendo que, se ele não for acolhido, terão consequências financeiras, né? Existe toda uma preocupação da estrutura, porque, sem dúvida nenhuma, sobrecarrega todos, né? Eu também acompanhando aí as mídias sociais, a MB se manifestando muito corretamente na produção dos juízes, né? Quando o tribunal possui uma equipe que gerencia para identificar quais são as litigâncias predatórias, para acompanhar aquilo de perto, né? Então, e aí você precisa diferenciar aquela pessoa que está fazendo o seu pleito legítimo daquele que está sendo induzido, né, por uma série de circunstâncias a participar de demandas predatórias, né? Então, realmente, e eu acho, Luiz, que assim, prejudica demais toda a estrutura, inclusive aquele cidadão que está ali buscando o seu direito, né? Porque, assim, fica uma estrutura sobrecarregada, que aí não tem digitalização e nem inteligência artificial que dê conta, né? Porque, assim, eu volto a dizer, né? Uma coisa que eu escutei muito no Congresso, que foi muito interessante, porque todos falam, né? Com a inteligência artificial, algumas profissões vão acabar, não vai ter trabalho, etc. Não é bem assim. Né? Obviamente que quando chega uma nova tecnologia, até haver uma acomodação daquela tecnologia, acontecem altos e baixos, né? Até se estabelecer um ponto de equilíbrio, né? Então a gente ainda está patinando entre esses altos e baixos e a gente vai ainda talvez sofrer um pouco para encontrar esse ponto de equilíbrio. Mas o fato é que precisamos atingir esse ponto de equilíbrio e a inteligência artificial útil para todo o poder judiciário, né, é aquela que ela é consciente, ela é revisada, ela tem um profissional técnico por trás, dando os comandos, corrigindo, orientando. E aí conta muito o profissional que tem uma experiência,
né? Porque eu tenho visto também muito, eu falo porque assim, hoje em dia a gente praticamente se atualiza com mídia social, Instagram, Facebook, essas coisas, né? Tem uns estudiosos, né? Tem, assim, a pessoa ensina como mexer no Claude, como mexer no... E na realidade, tem umas particularidades, mas pra gente, profissional do direito, a gente precisa saber o que a gente está fazendo com a inteligência artificial. A gente precisa saber o que perguntar. Porque ela não vai te responder o que você não sabe perguntar. Ela não vai te dar uma solução se você não questioná-la, né? Então, por isso que o que eu pude concluir desse congresso, que foi bem bacana, é isso, né? Precisa ter um profissional responsável no uso dessa inteligência. Hoje, quando a gente fala doutora, quando a gente fala de inteligência artificial e de aprendizado de máquina, né, machine learning e tudo mais, hoje a gente tem algumas decisões que já estão consolidadas, já tem uma jurisprudência já sedimentada, já está lá pavimentada, não tem problema nenhum. A tendência é que já tenha, que essas jurisprudências elas possam ser consultadas e as decisões serem tomadas de imediato, ou com esse aprendizado de máquina, a gente tem aquela questão da sensibilidade do magistrado ou do advogado, né, por conta das partes. Ou a questão dessa sedimentação da jurisprudência, ela vai mudando com o tempo e ela é contemporânea, ela nunca fica estática, ela tem mudanças com o tempo. Ótima pergunta sua. Como eu sou das antigas, da época do papel, do grampeador e tudo mais, a gente tinha antigamente muito menos influência de jurisprudência no nosso dia a dia, né? Ao longo de todos esses anos, e aí eu já posso falar aí dos meus 32, né? A gente passou por várias alterações legislativas e que trouxeram muita força para as decisões judiciais, que é o que compõe aí a jurisprudência, né? Prova disso são os temas, são os repetitivos, enfim, tem uma série de decisões que hoje influenciam a decisão do julgador, do magistrado, do juiz, né? Tanto, tem umas que são tão fortes que o juiz, ele é obrigado a seguir. Ele não pode deixar de seguir, né? Você vê a força que isso tem. E eu lembro muito que quando começaram a acontecer essas modificações legislativas para se aceitar a jurisprudência, né? Um dos questionamentos era muito esse: mas a gente não vai ficar engessado, né? E na realidade, assim, a ideia é que o que é uma jurisprudência, né? A jurisprudência é uma decisão que ela já está consolidada geralmente no tribunal e tudo mais. Já existe uma unanimidade em relação àquilo, né? Pode acontecer mudanças? Pode, né? Pode. Algumas são difíceis e também não é tudo que se transforma em jurisprudência, seja no formato que for, porque aí eu digo, assim, quem é operador do direito sabe bem. Jurisprudência, você pode ter ali um acórdão que eu tenho favorável do STJ, ele é uma jurisprudência, né? Mas um juiz de primeiro grau, por exemplo, não está obrigado a seguir aquele acórdão. Se, por exemplo, aquela decisão, ela cumpriu um rito dentro do Tribunal Superior e se transformou num tema, o juiz de primeira instância, ele é obrigado a seguir este tema, né? Tanto que no dia a dia a gente vê muito processos que têm matérias idênticas e que o juiz de primeira instância determina que o processo fique suspenso, aguardando a decisão daquele tema. Por quê? Porque a decisão daquele tema vai se aplicar na origem, tá? Então é obrigatório. Mas é possível fazer a revisão, né? É possível fazer a revisão. E aí que a figura dos interlocutores do direito, em todas as suas personificações, sejam advogados, juízes, promotores e tudo mais, precisam discutir, precisam trazer
questionamentos para que se mude aquele entendimento. Eu até falo assim, o Brasil sempre foi um país muito civil law, né? Como civil law? O que é o civil law? É o que está escrito na lei. Tanto que a gente tem uma Constituição com um monte de emenda, a gente tem uma Constituição gigantesca, a gente tem um monte de lei ordinária, lei para todos os gostos, né? Tem países que não. A Constituição norte-americana é um livrinho assim pequenininho, né? Uma brochurinha. Mas são países que são regidos mais pela common law, que é o quê? São os casos concretos que determinam como vai ser decidido casos iguais, semelhantes a ele, né? E aí a figura muito importante para ter essa desvinculação, e aí o Brasil, né, fazendo até um gancho, o Brasil ele está adotando um pouco esse sistema da common law na medida em que ele traz para o seu ordenamento jurídico essa força da jurisprudência como parâmetro de decisão, né? Então, o que a gente era só a jurisprudência orientativa, como uma orientação, né? E a lei é que fazia ali o norte do julgador, né? Hoje em dia não mais. Hoje em dia não mais. Mas foi uma forma, inclusive, até fazendo um gancho com o que a gente falou de início, para desafogar os tribunais, todos eles, né? Não só os superiores, mas os de primeira instância também. A demanda é tão grande que foi preciso ter essa mudança para que desse conta. E aí, o que eu falo, né? A gente teve recentemente, é coisa bem recente, de menos de mês, o filtro de relevância nos recursos especiais, né? Então, assim, eu costumo brincar que recurso especial a gente até estoura o champanhe quando ele é admitido no STJ, porque é extremamente difícil. Isso é uma série de requisitos objetivos que você tem que preencher para passar pelo crivo do tribunal. Vamos supor, eu tenho um recurso que ele está no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ele vai para o STJ. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem uma equipe que faz a admissibilidade e depois ele vai para o STJ e passa por outra admissibilidade. Então, realmente você tem que estourar o champanhe francês quando ele chega na mão do ministro para ser julgado, né? Porque aí ele não sobrecarregaria o ministro. Exato. Essa é a função da admissibilidade. É segurar tudo que não é matéria para chegar na mão dele para julgar. Só que às vezes são matérias que deveriam chegar e não chegam, né? O advogado entende bem isso. É muito difícil mesmo. Precisa todo um empenho. Existem advogados, inclusive, que são especialistas nisso, em fazer essa tramitação de tão técnica que é essa admissibilidade, né? E isso foi criado por quê? Para conter a demanda, para segurar a demanda, né? Então, aquilo que antes existia, e com o filtro da relevância, foi colocado aí mais um empecilho, porque agora o advogado precisa atender os critérios do filtro de relevância. Então, a pirâmide, né, que a gente coloca primeiro grau é a base, o Tribunal de Justiça dos Estados vem no meio, e o STJ, e acima de tudo o STF, ele vai ficando cada vez mais difícil, né, de ser alcançado. De ser alcançado, de ter sem acesso. dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quando você falou do curso que você fez de IA, eu li uma matéria com relação a percentual de acerto, né, na tomada de decisão. Né? Trouxeram números por volta de 97%, né, em alguns tribunais, né? Vamos generalizar tudo. Você vê que, eu acho que, por exemplo, na minha percepção, a IA foi criado por um homem, por um ser humano, por uma mulher, né? Por uma mulher. A gente também acho. A gente fala a figura do homem, mas é o masculino e o feminino, tá? Sim. A gente tem que se empoderar nas palavras. Não, mas tá correto, tá correto. E assim, você ter 97% de acerto de uma máquina, não é também 97% de acerto do homem ou da mulher? Porque quem coloca, quem fomenta a máquina... Sim, sem dúvida nenhuma. É o ser humano. Sem dúvida nenhuma. Informações com decisões. Sem dúvida nenhuma. Com o tempo. São dados, né? São dados. São dados. E dados são imputados na máquina. São. E a máquina, como o homem, tem falhas. Tem falhas. Né? Então, e eu faço questão de falar
disso. Nós precisamos ter regras, né, para o uso da inteligência artificial. Né? Então, assim, eu no escritório, eu saí do congresso com tanta coisa na cabeça, Luiz, que eu cheguei, no dia seguinte eu estava começando a escrever regras de uso da inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial, como nós, também erra. Então eu achei por bem estabelecer regras de bom uso. Porque também, o que acontece? Existe uma responsabilização pelo erro, pelo mau uso, e que a gente também tem que pensar nisso, né? Então, no escritório, existem lá X profissionais que tá com o timbre do meu escritório, né? E um dos palestrantes no congresso até falou, a gente precisa ter muita cautela com isso, porque assim, hoje em dia você destrói uma reputação de anos construída com uma informação com uma vírgula mal colocada, né? Então, e aí o que eu faço questão de repetir sempre, qualquer que seja, é muito boa. Para resumir processo, te adianta muito. Às vezes você pega processo, tipo, 1.000, 2.000, 3.000 folhas, né? Então, assim, te ajuda a manusear, tá? Isso eu acho muito válido. Outras providências jurídicas também são muito válidas, mas não dispensa nunca a revisão humana. Nunca, né? Porque é um double check. Você está colocando ali, mas você não está confiando cegamente. O profissional que não usa IA vai ficar para trás. O profissional que não confere a IA vai ter problemas sérios. Então a gente precisa, por isso que eu te falo, né? Quando a gente tem uma nova tecnologia, a gente precisa entre altos e baixos, alcançar o nosso ponto de equilíbrio, e quanto mais rápido ele venha, melhor, né? E eu acho que vai precisar, e já existe uma movimentação de ter uma regulamentação desse uso. Quando a gente fala da OAB São Paulo, né? Hoje a OAB ela tem esse curso, ela disponibiliza, ou as academias, no caso as universidades, porque eu ainda não percebi nas universidades, existe nas universidades o conceito do direito puro, como Sim. ele é, né? E cada um vai tomar a decisão para qual área que vai migrar e tudo Sim. mais. Mas na faculdade em si, a gente não vê a questão de uma matéria específica do uso, da utilização de inteligência artificial para a área do direito. Né? Somente quando o advogado já está formado, como você fez o curso, né, na OAB São Paulo. Sim. E tem outros lugares que tem o curso. Hoje é um curso específico para todos, uniforme, para todos que estão na área da OAB. Olha, na parte de graduação das faculdades, eu não tenho certeza para te falar. Até porque são tantas faculdades que eu não conheço. Mas assim, o profissional já formado tem inúmeras possibilidades, né? Inúmeras possibilidades, eu acho que, minha opinião pessoal, tá? Na internet a gente encontra cursos de todo tipo, né? De todo calibre, virtual, presencial, alguns com valores mais acessíveis, outros com valores bem altos. Eu acho que procurar um curso, né? Que seja bem conceituado. Sou radicalmente contra promessas, né, mágicas, não acredito nisso, né? Eu acho que assim, por estar tanto tempo ali na lida constante, a gente sabe que o que a gente vê hoje em mídia social, que é aquela foto bonita, né, toda perfeitinha, para mim não me diz nada, não me engana, né? Então, existem cursos muito bons. As comissões temáticas, né, e aí especificamente de São Paulo, que eu não conhecia e fiquei realmente muito surpresa pela presidência ser exercida por um advogado sensacional. Ele no congresso ele levou assim um pessoal só da USP, gente muito boa, e assim eu fico muito contente quando eu tenho a oportunidade de dispor do meu tempo, que valioso, né? Com o poder ali adquirir conhecimento de pessoas tão bacanas, com conhecimento tão
proveitoso, né? Eu fiquei super contente com isso. Eu fico extremamente aborrecida quando eu me proponho a fazer alguma coisa e frustra as minhas expectativas, né? Sua régua é alta, né, doutora? Diga de passagem. Eu não sei se é alta, mas assim, eu fico frustrada, Mas existem cursos muito bons. Eu acho que a facilidade de ter para todos os bolsos e em todos os formatos, né? A pessoa poder fazer à distância é muito válida. Eu acho que a gente tem que procurar, né? Essas informações para que a gente consiga, dentro de cada estrutura, né? O próprio judiciário, o ex-ministro Barroso, enquanto presidente do STF, ele falava claramente do uso da inteligência artificial justamente para segurar os recursos. Com o quê? Com a inserção de dados na inteligência artificial que eles usam, né? Para segurar os recursos que não são admitidos, que não devem ser admitidos para um julgamento no STF ou no STJ que seja. Porque aí, né? O tema já está consolidado, né? O tema está consolidado, então identifica o processo, né? Pelo julgamento do tema. Opa, é caso igual, já tem julgamento, fica. Uma coisa que é muito interessante, né, Luiz, é fazer o distinguish. O que é o distinguish? É identificar quando é parecido, mas não é igual. Também tem né? isso, né? Acontece muito isso. Parecido. E aí, o que precisa o advogado? E eu faço questão de sempre colocar, assim, eu sempre falo que, assim, qual que é o melhor advogado? O melhor advogado é aquele em que você confia, em que você tem uma boa relação com ele. Eu vejo muita gente hoje procura, eu quero saber quem é o especialista da tal coisa. Inclusive, isso no Congresso foi falado, e eu, na hora, eu pensei, penso certo. O Congresso me serviu também, Luiz, até para eu ter algumas ratificações de pensamentos, de pensamentos meus, né? E aí, o palestrante lá pelas tantas falou o seguinte... com a era da inteligência artificial, que a gente está entrando, e a cada... Olha, eu acho que vai ser novidade a cada 2 anos, porque assim, tá tudo acontecendo muito rápido, né? No início, a gente só falava de ChatGPT. Agora só se fala do Claude, que é da Anthropic. Daqui a pouco a gente só vai... Então, assim, tá tudo acontecendo muito rápido. E são ferramentas que são atualizadas muito rápido. Por exemplo, o Claude teve agora, recente, acho que tem 2 semanas também, a atualização para o, acho que é o Fable, que é uma outra ferramenta, né? Enfim, o que você precisa num mundo em que magistrados, advogados, está todo mundo usando a inteligência artificial? Você precisa de um profissional em que você confie e que saiba manejar tudo isso de uma forma estratégica, que você saiba ser um maestro nessa grande orquestra. Então, por exemplo, quando o caso ele é parecido, mas ele não é bem aquele para se encaixar no tema, né? O que pode acontecer? Pode acontecer do juiz, seja ele de que instância for, aplicar, porque ele também está usando a inteligência artificial, e aplicar ali a decisão para que seja desfavorável. Você vai ter que ter a sua corrida e você vai ter que ter a sua estratégia para fazer essa diferenciação e mostrar para ele, julgador, não. Por circunstâncias XYZ, não se aplica aquele tema ou qualquer outro, aquela outra decisão vinculativa. Então, você vai precisar demonstrar, você vai precisar ter, às vezes, despachar com o profissional, né? Então, ter uma boa oratória para poder falar com o magistrado, para convencê-lo de que aquela IA que foi usada não está certa, né? Então, precisa ser um profissional muito mais completo. Entende? Eu vi uma... Você estava falando de Instagram, de cursos, né? E aí depois eu venho com a pergunta dos dados sensíveis. Mas eu vi uma questão no Instagram que muito me chamou a atenção, que foi o magistrado chamando a atenção do advogado com os possíveis erros de uma petição que ele fez. Nossa, e a gente não vê essa... quando é ao contrário, fica muito difícil da gente bater de frente, né? No caso. Mas aí, vindo para a questão dos dados sensíveis, doutora,
a gente está subestabelecendo alguém para ficar com esses dados sensíveis, né? Falei na sua linguagem. Sim. Subestabelecendo alguém, né? Ficou bonito e tal. Ficou bonito. Para poder tomar conta desses dados sensíveis. No caso, a pessoa de confiança que toma conta dessa IA. Né? E aí, como que fica a questão da LGPD nesses casos, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados? Perfeito. Olha, são dois pontos. O primeiro ponto aconteceu também recente, talvez coisa de um mês ou um pouco mais, porque teve um processo que foi julgado no órgão especial, se eu não me engano, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e a corregedora, ao analisar o caso, mencionou, né, em julgamento estava ali o magistrado que tinha colocado na decisão judicial uma jurisprudência que não existia, feita por IA, né, porque elas mentem, elas têm a tendência de querer agradar, né, o seu dono. Por isso nunca confie em quem agrada muito. Né? É verdade. Mas a corregedora, ela foi bem branda, ela falou que todos nós estamos aprendendo a usar IA. De fato, todos nós estamos aprendendo IA, mas você vê como precisa ter uma responsabilidade no uso dessa IA. E aí a gente vê um descompasso. Por quê? Porque chega, e eu recebo bastante, eu faço parte da 9ª Câmara Recursal da OAB São Paulo, que é quem julga os processos do TED, em segunda instância, né? Então, para mim, chegam processos contra o advogado, né? E processos de todas as naturezas, né? E aí teve advogado já sendo condenado, eu não lembro se foi condenado no TED, mas já teve condenação contra advogado justamente em situações iguais, que em alguma peça constou uma jurisprudência também inventada pela IA. Tudo isso mostra o que eu te falei desde o início, né? A IA ela é muito boa, mas ela tem que ser fiscalizada, ela tem que passar pela supervisão do profissional competente, responsável. Não pode, em hipótese alguma, delegar tudo para a IA. Por quê? Porque existe uma responsabilização para além daquilo, né? A corregedora, no meu entendimento, tá? Foi bem branda com o magistrado, porque, de fato, assim, situação idêntica, né? Sem distinguish aqui. Sem distinguish, o advogado foi condenado porque usou também uma jurisprudência inventada, né? E aí é uma pena, porque é uma ferramenta que veio para contribuir num meio que está soberbado de trabalho, aí eu falo tanto do lado da magistratura, quanto da advocacia, enfim, de todos os órgãos que compõem o Poder Judiciário, que veio para agilizar, ele não pode ser, em hipótese alguma, utilizado sem supervisão, sem cautela, porque aí senão é só colocar na máquina, né? É só colocar na máquina, então não precisa de mim, advogada, não precisa do juiz, não precisa de ninguém. A máquina toma conta. É um problema, né? A segunda pergunta, que é os dados sensíveis, eu ainda não estou totalmente convencida, tá? Porque a gente está no começo dessa aventura que é a inteligência artificial, né? E assim, os dados sensíveis, no meu entendimento também, é um ponto de extrema preocupação, tá? A gente tem no Poder Judiciário processos que correm sob sigilo, de natureza variada, e com dados variados, e de fato, né? Onde estão armazenadas essas informações? Isso. Bom, é do Cloud, é Anthropic? Cadê a Anthropic? Qual selo de Aí vai virar aquela coisa que a gente teve há tempo atrás, né? Do Musk, que não queria se submeter à jurisdição brasileira. Enfim, começa a tomar proporções gigantescas, né? Foi uma decisão do Alexandre de Moraes. Foi, exatamente. Exatamente. E assim, você está atuando no Brasil, você está submetido à jurisdição brasileira, quer queira, quer não.
tenha sede aqui ou não. Você tem a sua atividade exercida em território nacional, né? Mas tudo começa a ficar grandioso, internacional demais, né? E aí eu faço um ponto aqui, nossa, quando virou, né? Eu lembro tanto de 99 para 2000, o bug do milênio, né? Que ia apagar tudo, que os computadores iriam né? resetar e tudo mais. O que era exatamente o que se falava na época, que a gente não tinha nem noção. Olha só a grandiosidade que é desse movimento, né? Então, assim, ainda a gente não tem uma resposta para os dados sensíveis. Tem juízes, colegas meus, que processo que estão sob sigilo, não pode, né? Não tem como usar. Não tem como usar porque você não tem como garantir. E é isso que eu falo da responsabilização, né? E aí entra numa outra questão que a gente também não tem ainda, talvez, experiência e, ouso dizer, até maturidade para discutir, né? No caso de um vazamento, de onde partiu o vazamento? A gente tem como apontar com segurança de onde foi que partiu o vazamento? Apesar que, ultimamente, no Brasil, vou fazer um trocadilho, tem vazado tanto que eu desconfio. Tem vazado. Desconfio que a tubulação toda está deteriorada. Porque, pelo amor de Deus, gente. E às vezes, e essa é uma época que vaza pra caramba, né? Agora a gente está entrando, né? É verdade, a gente está entrando numa época preocupante. Preocupante, né? Que mas enquanto eu concordo, mas enquanto operadores do direito inseridos neste contexto, a gente tem que fazer de tudo para resguardar. Então, enquanto advogada de um processo que corre sob sigilo, eu tenho que ter atenção redobrada. O magistrado, idem, e assim por diante. Se a gente que está ali na nossa microatuação, né, não zela pela nossa atuação, né, com cautela, com responsabilidade, aí, né? Agora, doutora, vindo aqui agora nós vamos falar da sua área que eu sei que você é especialista nisso, que é a área do marítimo. Quando a gente falou de cibersegurança, eu me recordo, acho que foi no ano de 2012, 2013, nós tivemos os dados sensíveis da Maersk, que acabaram parando na mão da Darknet, do pessoal que mexe com isso. E aí, vindo para o mundo marítimo, quando a gente fala de tomada de decisão, quando a gente fala de selo de segurança, como é que nós estamos aí na questão da utilização de inteligência artificial na tomada de decisão marítima? Que assim, a tomada de decisão marítima é tudo vezes 10, né? Não é vezes 2, vezes 3, sempre vezes 10. Impacto marítimo ambiental é vezes 10, avaria é vezes 10, tudo vezes 10, vezes 100, vezes 1000. É tudo muito superlativo. Como é que está a questão da utilização da inteligência artificial nessa área, né, no caso? Então, a gente tem o núcleo, né, de Justiça 4.0, você já fez programa sobre ele, inclusive. Está indo super bem, porque desde que ele foi implementado, e eu tive a felicidade de participar dessa implementação do núcleo, fazendo reuniões com a cúpula do tribunal na época, porque, assim, tem que fazer todo um estudo para se implementar iniciativas dessa grandeza, né? E a gente já tem aí 3 anos de núcleo, de atuação de núcleo, que compõe o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Então, a inteligência artificial, ela está sendo usada também nos núcleos, né? E aí é que eu falo, né? A gente tem 3 magistrados à frente do núcleo, que não é só, você deve saber, mas aí aproveitando o programa a gente faz aqui a divulgação. Não, lógico. O núcleo, ele atende causas do Estado de São Paulo todo, né? Não é só questão de Santos, é do Estado todo, né? O núcleo, ele foi criado com base principalmente na especialização da matéria. Então, são juízes que buscam a especialização, muitos já têm, a gente teve e tem juízes excelentes no núcleo, e o tribunal tem outros núcleos, a gente fala muito do direito marítimo porque o programa é sobre, mas o Tribunal de Justiça já investiu em outras frentes de núcleos também, né, para propiciar matérias especializadas. E o núcleo usa a inteligência artificial também, porque é realmente uma ferramenta que
agiliza, né? Mas, de novo, eu tenho que ser repetitivo. Não, fica à vontade. Precisa, assim como o magistrado que usa a inteligência artificial na sua atuação, esteja ele no núcleo ou não, precisa supervisionar o trabalho que é feito, que é elaborado pela IA, sob pena de divulgar uma sentença com uma jurisprudência inventada, né? E aí, assim, aí a gente volta ao exemplo que a gente deu. Aí a corregedora vai falar, bom, estamos aprendendo, estamos todos aprendendo. Achei muito legal, né? Mas desde que o advogado também seja tratado da mesma forma quando julgado por situação igual, né? Também estamos aprendendo, de fato, né? Mas o que eu acho que, para advogado especialmente, eu acho que é muito importante, principalmente aqueles que têm escritórios maiores, é que elaborem normas internas de conduta, de responsabilidade, para que as regras de uso sejam claras, sabe? Porque às vezes quando a estrutura ela é muito grande, as pessoas não conhecem exatamente como se comportar em relação àquilo, né? Então eu acho que precisa, assim como no tribunal, e aí eu não sei se no Tribunal de Justiça tem regras claras para o uso. O que eu sei é que eles estavam todos sendo utilizados e recebendo cursos para usar a inteligência artificial, né? Mas eu não sei se eles se acautelaram de ter regras claras de governança. Isso também é importante para o magistrado, né? Porque traz também a sua responsabilidade. Ok? É uma ferramenta de auxílio, de suporte, mas não te substitui. Isso precisa ficar muito claro. Nós teremos um né? dia, assim... Tendo um devaneio agora, né? Devaneando. Será que nós teremos um dia uma decisão de uma IA? Hoje nós temos a ferramenta do magistrado tomando a decisão baseado no contexto que a IA cria. Mas será que a gente vai ter um dia a decisão de uma máquina sendo o juiz? A gente, você vê sem o juiz, figura física. Sem a figura física do juiz. Tá. Eu não sei te dizer isso. Eu acho que não, tá? Porque aí, se a gente admite uma situação dessa, né? Primeiro que a gente vai entrar num colapso econômico-social gigantesco, né? Eu acho que, pessoalmente, não é o caminho, né? Porque o que a gente falou, as máquinas também erram. Né? O juiz erra, mas a máquina também erra, né? E assim, que sociedade que a gente vai se tornar sendo gerida e somente pela IA, né? Porque assim, hoje a gente já tem uma grande dificuldade, você pode perceber, Luiz, com gerações mais novas, a dificuldade que é passar a mão no telefone para falar com alguém, a dificuldade que é conversar com alguém, né? E isso é uma qualidade que advogado tem que ter. Advogado tem que saber se colocar sem criar desconforto, ainda que esteja dando uma opinião diversa do outro, né? São o que a gente conhece no mercado como as soft skills, né? Então, assim, como hard skill, não tenho dúvida que uma inteligência artificial desempenha muito bem. E elas estão sendo aprimoradas cada vez mais para desempenhar cada vez melhor. Mas, assim, de soft skill, a máquina tem? Não tem. Essa questão de sensibilidade, Exato. Né? De empatia, de se colocar no lugar das pessoas. Exato. Eu acho que é uma coisa somente do ser humano, não vai ter. E isso é o que o profissional precisa. Então, para as novas gerações que estão vindo, eles precisam desenvolver isso, né? Saber debater sem perder a elegância, saber se posicionar, discordar sem perder a elegância, ter um debate técnico, convencer pela força dos seus argumentos e não pelo grito, né? Então, assim, é isso que a gente precisa. E a gente precisa também de um magistrado com características inerentes a um julgador, mas que são características humanas e que a máquina não
por hora não Não tem essa... Não tem, né? Por mais dado que a gente coloque nela e alimente ela nesse sentido, eu não sei se a gente vai chegar aí num tempo. Eu espero não estar viva para ver isso, porque assim, o meu pai costumava dizer, quando era vivo, que ele falava assim, nossa, tá achando que é só apertar um botão que sai pronto? E é isso, né? Inteligência artificial é isso, você dá o comando e sai pronto, né? Isso é e aí, verdade. qual que é a inteligência do negócio? Qual o comando que você está dando para a máquina? Você tem que ser inteligente e você tem que ter a sua técnica, saber o que perguntar. Porque perguntar qualquer coisa, né? Já acontece muito de cliente chegar no escritório, antes era porque consultou o Google, agora é porque vem com a consulta impressa da IA. Ele já fez a pesquisa toda. Né? Então, ele é o réu e é o juiz, né, ao mesmo tempo, né? Exato. Ele chega a ser do réu e aí, assim, dá vontade de falar. A vontade que dá assim, bom, mas você quer que eu faça o quê? Mas, na realidade, enquanto advogado, você tem muito a fazer. Por quê? Porque, muitas vezes, a IA, ela olha um pedacinho daquela realidade. Ela não olha o todo, né? E o todo, ele é extremamente importante. Obviamente que tem causas e causas, mas isso que eu estou falando de destacar um determinado contexto e colocar na pergunta que um leigo faz para IA é diferente, talvez, da pergunta que um advogado, com toda a sua formação, com toda a sua expertise, vai colocar na IA. Né? Então, assim, é por isso que eu falo, né? É uma ferramenta muito nova que a gente está ainda oscilando até a gente atingir um ponto de equilíbrio, né? Que vai vir com uma regulamentação, sem dúvida nenhuma. A gente não teve o Marco Civil da internet, a gente tem vários marcos civis e vai vir um para a IA. É que, infelizmente, as inovações tecnológicas, elas são muito mais rápidas do que a regulação, né? O nosso legislador, ele é muito mais devagar. Não dá para acompanhar. A gente não está dando conta de acompanhar tanta inovação. Será que, você levantou um ponto importante, será que a questão dos grandes escritórios, né, eu vou dar um exemplo assim, bem esdrúxulo da questão da área da segurança, que trata a segurança de movimentação de carga. Sim. Eles formam vários comitês e desenvolvem a regra, para que todos cumpram aquela regra. Tá. Será que os grandes escritórios, que você me deu um exemplo agora na nossa conversa de construir códigos de condutas para a utilização de IA. Sim. Ele não pode, os grandes escritórios não podem desenvolver grandes comitês para que possa ser desenvolvida uma nova regulação para a utilização de IA? Seria muito bacana se tivesse isso, viu? Seria muito bacana, porque precisa, né? E tá todo mundo tateando. É muito desconhecido. Ferramentas que aparecem... A Anthropic lança do Claude ferramentas novas, é muito rápido, né? Então, assim, seria muito bacana ter a coleta dessas informações para ajudar a construir um arcabouço que se fundasse a regulação, né? Porque precisa vir, não tenho dúvida, porque a partir do momento que você causa um dano, qualquer que seja, de que forma que seja pela IA ou não, né? Você é responsável por aquele dano. Então, tem consequências jurídicas sérias no mundo jurídico, né? Então, precisa ter uma construção legislativa sólida, e a gente constrói isso de que forma? Né? Com as experiências, né? A gente conseguindo aventar as possibilidades, as hipóteses do que pode acontecer ou não. Eu acho que seria muito bacana. Se tivesse essa iniciativa legislativa de fazer essa coleta de dados, né, de experiência. Porque quando você falou de ferramenta de inteligência artificial, eu li também, na área de vocês, existe a Gaia Minuta, que é uma inteligência artificial que trata das petições ou faz a organização das petições, tem prompts, né, no decorrer do processo. Eu acho que ela organiza um pouco mais, e, inclusive, tem algumas questões de tomada de decisão. Eu vi assim, a grosso modo, num tribunal do Sul e no Rio de Janeiro sendo utilizada. Eu não sei se nos tribunais de São Paulo utilizam essa inteligência artificial. Eu desconheço essa específica, tá?
assim, o que a gente tem percebido até, Luiz, fazendo um gancho aí à tua colocação, é que os grandes escritórios, até fora do Brasil, tá? Grandes mesmo, não que a gente não tenha grandes, mas assim, eles estão desenvolvendo as suas próprias IAs. Olha que loucura. É por isso que eu falo, é tudo muito rápido que está acontecendo, né? Eu acho que o que é importante é ter uma ferramenta que você consiga sempre supervisionar, né? Que você experimente, eu acho que é válido experimentar várias, né? O próprio tribunal, pelo que eu sei, o de Justiça do Estado de São Paulo, ele não vincula nenhuma, mas não duvido e não me surpreenderia se estivessem desenvolvendo alguma coisa própria, né? Para eles usarem, porque na realidade a IA, ela tem confiabilidade ou não a partir do quê? Dos dados que você insere, né? Ela é produzida isso, com o que você alimenta nela, né? Então, assim, o que eu acho, sinceramente, é que a gente está entrando numa nova era, né? Enquanto sociedade mesmo, sem dúvida nenhuma, e que ainda muita coisa vai acontecer, muita coisa vai ser modificada. Eu tenho visto também notícias de outros países mais avançados que o Brasil, que eles, ao invés de empresas que estão usando muito inteligência artificial, eles estão deslocando o trabalhador para outras atividades, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, para que a gente não incorra no erro de simplesmente, com a inteligência artificial, desligar o trabalhador, né, e ter um caos social e econômico. A gente precisa encontrar maneiras de realocar este trabalhador para outras áreas. E aí tem empresas, eu não lembro agora qual país, mas era algum país da Europa, que eles estão fazendo este movimento, né? Então precisa ser uma decisão, e aí quando eu falo de empresas que fazem isso, são empresas de grandes portes, né? Você tem que pensar nisso, você tem que ter essa consciência social para que você não simplesmente passe ali a navalha nos postos de trabalho e comece a utilizar só a inteligência artificial. Eu acho que o nosso grande desafio nessa jornada que é a inteligência artificial vai ser encontrar um equilíbrio, um meio termo entre o bom uso, entre resguardar os postos de trabalho, né? Ter regras claras de uso, né? A gente está iniciando ainda, a gente está realmente, não vou nem dizer engatinhando, a gente está no primeiro mês de gestação. Nossa, falta muito. Verdade. Falta muito para chegar, né? É verdade, falta. Você falou de uma situação interessante, né? Você realocar o trabalhador. Mas aí me veio na minha memória, a questão da Previdência, que tem esse desafio, né? A Previdência no Brasil, ela tem esse desafio. O trabalhador, ele se afasta por um motivo, por uma razão do trabalho dele. Mas no mesmo segmento dele, ele tem outras possibilidades de trabalho e ele não consegue ser realocado ou porque a empresa não aceita ou porque a Previdência ainda não deu o destino certo e está demorando para tomar a decisão, né? E isso a gente já tem esse problema aqui. Então, acho que talvez para servir de parâmetro também para essa tomada de decisão, pegar esse espelho que a gente tem aqui, né, e dar passar um pano com álcool e água, né? Para ver se pelo menos dá uma... porque a vida acontece muito mais rápido, né? As coisas, elas acontecem muito mais rápido do que a Previdência possa prever, né? Porque, na realidade, a lei, o que é? Ela é um movimento social, né? Contínuo, né? Contínuo. Né? A gente está aí com um novo projeto de Código Civil, né? Então, assim, mais um Código Civil... que faz, já escutei críticas também falando da parte o código nem faz previsão de inteligência artificial, salvo engano meu, né? Então assim, já está desatualizado. Então né? vai ter que incluir a inteligência artificial. E aí até escutei falando que o ideal seria o quê? Inserir conceitos abertos, mais abrangentes, que é o que muitos países fazem, né? Que não tem esse contexto gigantesco de leis que a gente tem. Então, por quê? Porque tem conceitos mais abertos, mas aí a tarefa do julgador ela é mais sensível, porque na medida em que você tem
conceitos mais abertos, para você aplicar para o caso concreto, você precisa todo um raciocínio para chegar naquele caso, né? Mas talvez seja o caminho, porque a gente não está dando conta, enquanto sociedade, de fazer a previsão de todas aquelas das situações que acontecem com a gente no dia a dia. E cada vez mais vai ficar mais rápido, né? Porque estamos aí sendo afetados, queiramos ou não, pela inteligência artificial. Legal, doutora. Doutora, a gente é um papo muito louco, né? Muito louco. É um papo cabeça, né? Pra gente que é da época do grampeador, eu acho assim surreal. É um papo cabeça. A gente está chegando ao final, estamos chegando ao final, né? Sim. Rapidamente passou o tema. Assim, é verdade. Você foi de uma habilidade. Imagina. E para trazer o tema aqui, não irão faltar oportunidades, porque eu quero saber mais do curso que você fez. Pois é. Porque eu ainda nem explorei essa parte, mas eu queria te agradecer imensamente pela gentileza de vir aqui e de disponibilizar o teu conhecimento e o teu tempo, que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem hoje. Mas é uma delícia vir conversar com você. Tá? Agradeço o convite, sempre que quiser eu venho, porque eu falo pra caramba. Isso é bom sinal. Eu falo pra caramba, e é isso que a gente precisa, né, de trocas humanas, você vê? Eu acho que a gente vai encontrar ainda um equilíbrio, né, nesse mundo de IA, mas que a gente tenha sempre o contato humano, a troca olho no olho, que é importante, né? Mas obrigada pelo convite, por me receber aqui, é sempre um prazer estar com você. Obrigado, minha querida. Obrigada. E para quem quiser acompanhar esse programa e outros, no nosso canal no YouTube é @papodeporto013 e a nossa página no Instagram é @papodeporto013. Desejo a todos vocês uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. O meu muito obrigado, um forte abraço e fiquem com Deus.